Augusto Melo na tela. Cara, tivemos um primeiro tempo muito bom, era para matar o jogo, cara. Infelizmente não deu certo. E chegou o segundo tempo, a gente imaginava que ia ser melhor. Isso faz parte. Deu um branco aí, teve alguns erros, enfim, já consertamos. Quarta-feira tem um jogo aí. São Paulo foi melhor no segundo tempo, mereceu, cara. Faz parte. Presidente, 6 gols tomados, o Corinthians começa a acender a luz de alerta sobre a zaga? Cara, imagina, a gente tem um elenco muito forte, é o que eu falei, cara. Teve várias situações. Se faz o primeiro gol também, poderia ser o resultado do outro. 3 para nós também. Isso faz parte, futebol é isso, cara. Um erro às vezes atrapalha tudo. Você acha que não precisa de mais um zagueiro, Corinthians ou Augusto? Ir no mercado? Não, nós temos ali zagueiro, tem o Tchoca que tá numa ascensão muito grande. E outra, é começo, ainda a gente também tá num começo, ainda bem que foi agora. Ainda estamos lá no topo da tabela, que essa é a nossa intenção, e pode ter certeza, o corintiano, fica tranquilo, a gente vai brigar por título. Presidente, o quanto te incomoda esse tabu que foi falado agora na pergunta anterior e essa mais uma derrota para o São Paulo? A gente também estava com um tabu de 13 vitórias, a gente não está preocupado com isso não, a gente está preocupado em somar, cara. Tem dia que você vai jogar bem, vai fazer 3 pontos, tem dia que você não vai jogar bem, vai fazer 3 pontos, tem dia que você vai jogar bem, vai perder, como aconteceu no primeiro tempo, que era para matar o jogo. Demos azar, se a bola entra também virava tudo. E o futebol é isso, cara, faz parte. O Corinthians tem caixa para ir pro mercado? Não, cara, se tivesse eu tava... O Corinthians teve caixa para renovar e manter. A gente, que era a minha promessa, que era o que eu mais queria, era manter o elenco, manter essa equipe. E conseguimos manter, renovei o contrato de todo mundo, recusei algumas situações para manter esse elenco, para a gente ter um time realmente entrosado e competitivo para disputar títulos. Qual o novo valor do novo patrocínio do Corinthians? Acho que amanhã ou terça está divulgando, mas o valor é excepcional. É o dobro do que se era antes, que é o que eu venho fazendo. No mínimo, todos os patrocínios que eu trago está sendo dobro, triplo, até muito mais do que isso. Como eu tirei um patrocínio aqui de 17, botei de 109. Como eu tirei um de 200, botei de 330. Como eu tirei a televisão, por exemplo, a maior parceria da televisão, um bi 150, enfim. E esse agora também é mais que o dobro do que estava antes. E você imagina o Corinthians bem, como está agora. Imagine se essas pessoas deixassem a gente trabalhar em paz. Presidente, ainda falando agora sobre a parte política, o Tuma deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, disse que ele é seu amigo, mas às vezes você viaja, quando disse que Deus te colocou no cargo e na verdade foram sócios e tudo mais. Você confia nas palavras dele? Cara, ele deve ser ateu. Se ele não confia em Deus, eu confio. Se eu estou aqui, eu sou predestinado. Quem me colocou aqui foi Deus, não foi ele. Isso tudo tem o dedo de Deus. Primeiro que ele não é meu amigo, que eu não frequento a casa dele, na casa dele. É o contrário. Quem elegeu ele foi eu. E ele está me traindo. Ele não está me traindo, ele está traindo o Corinthians. Ele está pedindo para vocês ir nos programas, ele está pedindo para vocês dar entrevista para ficar manchando a imagem do Corinthians. Enquanto ele está preocupado em manchar a imagem do Corinthians, eu estou preocupado em trazer receita para tirar o Corinthians dessa situação. É isso que ele deveria fazer. O que eles querem é dar um golpe e tomar a cadeira na mão grande. Ele não vai fazer isso. Esses caras nunca fizeram nada pelo Corinthians, eles estão lá há anos e nunca ganhou uma eleição. E eu vim lá de baixo, como eles falaram, vocês vão ver a palavra dele, o que ele falou essa semana vai ser divulgado muitas coisas. Vocês vão ficar assustados com o que ele falou, com o que ele vem falando. Que tipo de coisa, Augusto? Vocês vão saber durante... Mas qual que é o tom? Você já pode antecipar pra gente, pro torcedor saber? Avisando todo mundo, a gente é ralé ali, a gente... Por que eles nunca ganharam nada? Se eles são maioral, o que ele fez pro Corinthians até hoje? Vê o passado dele aí, quando ele saiu do Corinthians, do Pacaembu, vê o passado desse... Essa semana vai ter uma atualização nesse sentido? Vai ter uma atualização em tudo, cara. A gente não aguenta mais isso, cara. Tá o clube todo, tá a opinião pública pedindo para esse cara sair do conselho. Ele não tem mais capacidade, ele não tem moral, ele já contaminou todos esses processos, sabe? Ele mesmo advogou por causa própria do conselho, ele já mostrou a parcialidade dele, querendo tirar a gente na força. Ele mesmo pegou o celular dele, filmou, declarou, sem dar chance pra gente, criou um tumulto lascado. Cara, como é que um cara desse pode presidir um conselho do Corinthians, cara? Como é que um cara desse pode presidir o nosso conselho, um conselho forte, um clube forte? Mas a gente tem conselheiros responsáveis, cara, porque eles sabem, eles vão ser responsáveis por qualquer coisa que aconteça. Você está dizendo que ele tem um interesse muito mais dele particular do que próprio para ajudar o Corinthians. É isso? Turma tem um desejo muito mais particular do que em prol do Esporte Clube Corinthians. É isso? Com certeza, o que ele está fazendo, você acha que ele está fazendo alguma coisa para o Corinthians? Ele está fazendo alguma coisa para eles, cara. É ele mais 2 que estão tentando dar um golpe para tomar a cadeira. Cara, pergunta no clube para quem você quiser. Você frequenta o clube, pergunta lá, hoje mesmo eu estava no clube, cara. O que o sócio vem falando é um absurdo. Todo mundo quer a saída desse cara. Agora, começou o ano, ele já não deixou a gente trabalhar, já começou o ano marcando uma reunião onde todo mundo ainda está de férias, todo mundo está viajando. Ele acusou no conselho, as pessoas que votaram, ele acusou, automaticamente ele já pegou o celular para querer filmar, me ofendeu, enfim.
Tem um monte de situação, cara. Vocês viram ali, quer dizer, como é que um cara desse tem condições de presidir o conselho? Aí fica pedindo para vocês dar entrevista, para falar mal de situações, para dizer que eu, financeiramente, banco uma parte da torcida. Ele vai provar, ele tem que sustentar isso. E mais outras coisas que ele falou aí, que já está tudo printado conosco, ele vai provar, ele tem que sustentar tudo isso, cara. E o relatório, meu filho? Gravações, o que é esse material? Não, cara, vocês vão ver essa semana. Não, vocês vão ver essa semana. Ele vai ter que sustentar tudo isso que ele falou. Ele acusou a diretoria, ele acusou o clube, ele acusou um monte de situação. Para você ver como está tudo contaminado, para você ver como ele está perdido, ele não tem mais condições de administrar o Corinthians, o conselho do Corinthians. E ele está saindo, ele está pedindo para vocês, para dar entrevista, para ficar falando do Corinthians. Agora, enquanto ele está falando do Corinthians, eu estou buscando receita para pagar as dívidas, que é isso que ele deveria se preocupar. Vê se eles estão preocupados em pagar as dívidas do Corinthians, que eles nunca pagaram. Por que ele não se preocupa do passado? Igual ele fala um monte de coisa aí. Ele nunca fez nada. Ele falou que aprovou as contas porque não gastou. Ele falou que eu gastei 450 milhões, que ele estava falando ontem. Olha que absurdo. A gente paga 280 milhões só de juros. E fora muitas situações da gestão passada que eles não colocaram, que foi colocado agora. Agora o nosso balanço está em dia, todo mundo sabe. O regime de centralização hoje, quem precisa receber do Corinthians sabe o dia, quando e que forma vai receber, coisa que nunca teve um planejamento. Tudo isso a gente está fazendo. Ao invés dele se preocupar em ajudar, não, ele está preocupado em manchar a imagem, ele está preocupado em tomar o poder, cara. Ele está preocupado em eleger o candidato dele lá para a minha cadeira. Augusto, nesse embate todo aí, nesse caos, até onde vai a sua paciência, a sua energia, você é ser humano? Alguma vez já cogitou aí, de repente, renunciar? Cara, eu tô aqui pelo bem do Corinthians. Esses caras não vão tomar na mão grande. Tá na hora deles pararem com isso. Se tem alguém que tem que sair do Corinthians, são eles. Esses caras, o Corinthians só tá nessa situação por causa desses caras. Esses caras não têm mais condição moral, profissional, não tem mais capacidade de ficar onde eles estão, cara. Acho que tá na hora de parar. Esses caras têm que parar. A gente não aguenta mais, cara. A gente tá trabalhando aqui para tentar tirar o Corinthians dessa situação, para equacionar nossas dívidas, nossas receitas. É o que eu tava falando, cara. Enquanto ele tá fazendo isso, eu tô buscando receita. Agora, imagine se eles deixassem a gente trabalhar, se o clube ficar simpático com a marca que nós temos. Eles não deixam a gente trabalhar, sabe por quê? Porque se a gente arrumar o Corinthians, esses caras não voltam nunca mais. Eles nunca ganharam nada e não vai nunca mais ganhar nada. Você tem entendimento que ele nunca fez nada. Por que vocês apoiaram ele para presidente do conselho? Cara, a gente tinha duas opções. Ou uma da oposição hoje, ou nós da situação. Ele prometeu um monte de coisa. Tudo que ele prometeu tá por água abaixo. A gente queria entender por que ele tá agindo dessa forma. Cansamos de perguntar para ele. Eles inventam um monte de história. O que ele tá falando é um monte de mentira, um monte de balela, cara. Ele vai provar tudo isso que ele tá falando, cara. Ele vem aqui e fala o que quer. Parece o outro palhaço da net lá que saiu distribuindo um monte de coisa. Prova alguma coisa, é o que eles estão fazendo. Eles estão se juntando tudo, cara, para ficar bombardeando. Porra, a gente não aguenta mais, cara. Eu tenho família, cara. Eles também têm família, mas eles não prezam a família deles e não se preocupam com a família deles. Eles não se preocupam se eu tenho filho, se eu não tenho filho, o que a minha família pensa ou não pensa. Cara, eu tô aqui pro bem do Corinthians, trabalho dia e noite com muito amor e tá aí o resultado em termos financeiros. Eu sou o presidente que mais trouxe dinheiro para um clube de futebol no país, cara. Por que eles não fazem a mesma coisa? Não, eles sabem, para eles é muito mais fácil ficar na cadeira, batendo, manchando, jogando para fora as coisas que ele deveria tratar internamente. As minhas coisas eu trato internamente. Vai ser tratado internamente, não vai ser para fora. Só para finalizar e ser bem mais direto ainda, que isso eu sei que você vai conseguir responder para a gente. Você disse, Tuma está tentando eleger alguém, Tuma está em volta. Por favor, eu acho que é muito legal até para o torcedor corintiano saber qual é o sentido, qual é o rumo disso. Quem está com Tuma? Quem ele quer eleger? Cara, o que eles estão fazendo é exatamente isso, é me dar um golpe para botar o candidato deles na minha cadeira. Vocês vão saber, até o final da semana, vocês vão saber. Vocês vão saber, cara. Tem um candidato deles, que eles estão trabalhando no clube, todos sabem. Pergunta no clube. Ele está trabalhando para isso, cara. Mas a torcida não pode saber também quem é? Cara, a torcida vai saber. A torcida vai saber. Cara, eu não boto a minha mão no fogo por ninguém, cara. Só uma coisa eu sei. Esses caras nunca teve nada e nunca foram nada político. Quem elegeu ele, quem botou eles de protagonista fui eu. E eles estão traindo a minha confiança. Tudo que eu fiz por eles mostra alguma coisa de errado, cara. Se tivesse alguma coisa de errado, eu era o primeiro a entregar o cargo e ir embora, cara. Tudo que eu tô fazendo aqui é pro bem do Corinthians. Só que tudo tem um limite, cara. E não dá mais. Chegou num limite, cara, que esses caras têm que parar, cara. Esses caras não estão atrapalhando o Augusto Melo. Esses caras estão atrapalhando a instituição Corinthians, que é um gigante, cara. Tá na hora de parar, cara. Ninguém aguenta mais isso. Caraca, meu amigo! Que isso, rapaz! Teremos coisa boa essa semana, minha gente? Teremos coisa boa essa semana ou vamos ter guerra? Guerra. Rapaz! Gutinho Melo, rapaz. Falou bravo. É porque, na verdade, o pior de tudo, tá? Velho, eu tô surpreendido.
absolutamente surpreendido com a manifestação do Gutinho Melo, né? Vamos ter que esperar essa semana para saber. Uma coisa que me incomodou apenas, e tão somente porque eu acho que é um dos pontos mais fundamentais sobre esse tipo de questionamento dentro do anseio do torcedor, e eu acho que é uma das acusações, talvez, ou das insinuações mais fortes do Tuma Júnior no que tange aí a questão do Augusto Melo, a questão do relatório da Ernest Young, que ninguém, já que já estava no assunto político, poderiam ter ampliado para a questão do relatório da Ernest Young, e aí sim a gente teria uma capacidade de ter um entendimento se a gente terá algum tipo de bomba nesse, né? A minha sensação é que o Augusto Melo extrapolou. Eu acho que o nível de pressão que ele está sofrendo, o nível de, talvez, trairagem, como ele está dizendo, sei lá, alguma coisa simplesmente está sufocando o Augusto Melo. E, velho, eu estou muito ansioso para saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. Porque se for, por exemplo, o que aconteceu em relação à reunião, eventualmente, assim, eu tenho a sensação que as pessoas gravaram e eles estão compilando os vídeos, né, do Tuma Júnior, tá? Com ameaças, entre outras coisas, se ocorreram, na minha sensação, em entrelinhas ali em alguns momentos. Mas se há algo mais, só pelos relatórios da Ernest Young, a gente poderia ter algum tipo de situação nesse sentido, né? Cara, o que eu posso dizer? Eu tô aqui, velho, eu tô embasbacado, seriamente. Gostei da questão exatamente, o presidente que mais trouxe dinheiros para o Corinthians. Não deixa de ser verdade que ele vem conseguindo bons contratos, inclusive talvez desmentindo as informações mais recentes de todos, né? Ou talvez o que estava ali não é representativamente o que... ou é o que todo mundo está pensando, mas não necessariamente o que tinha ali. E eles vão ter que explicar. Lembra que eu falei para vocês? Uma das partes que eu estava mais questionando a questão dos patrocínios é apenas que pudessem trazer a transparência. Então ele disse, segunda, terça-feira, no máximo, aí teremos essas informações. Se tivesse a transparência, perfeito. Perfeito. Porque vocês anunciaram, colocaram o jogo do São Paulo, ia ficar por isso. Se ele está disposto a bater de frente com a comunicação, perfeito. É sempre que eu pedi para vocês. Comunicação, transparência. Era renovação e transparência e não tinha transparência. Não vamos repetir em outra gestão o que os outros fizeram, e vocês têm que ter a transparência sim, é obrigação. E tem que se questionar sim, não é? Eu acredito no Augusto Melo. Desculpa, somos torcedores do Corinthians que temos que fiscalizar sim, e o melhor para o Corinthians. Se ele está disposto a explicar, colocar na mesa, ponto para você. Ponto para você mesmo. Parabéns. Mas, com todo respeito, palhaço da internet. Velho! O cara meteu nas cornes do Rubão, velho. O palhaço da internet, velho. É o tic-tac, né? É o tic-tac, com todo respeito. Lançaram o tic-tac, o Augustinho... Rapaz, o Augustinho ficou puto, velho. O tic-tac agora tomou uma nas costas. Pô, parabéns, Augusto Melo. Sinceramente, acho que a sua manifestação, ainda que sem profundidade dos assuntos, porque me parece que ele vai ter ali, posteriormente, que externar tudo que ele imagina, né? Vai ser interessante. E outra, ele expôs um pouco a mídia, né? Tuma apareceu 2 vezes em 2 programas, em que um dos entrevistadores, eu falei aqui recentemente, né? Tuminha! E eu trouxe o Tuminha de 7 meses e esse novo Tuminha. Tuminha pressionado, Tuminha ficou gaguejando e teve problemas. Tuminha hoje, problemas de novo. Cheio de problemas na sua exteriorização dos assuntos. O Mano meteu a lasca nele. O Benjamin tentou não apertar tanto o Tuma, né?
Tenho, pô. O Benja gosta do Andrés. Como é que vai apertar um aliado do Andrés, né? Pelo amor de Deus. O Mano não. O Mano teve uma postura de corintiano mesmo. Foi pra cima, com sangue no olho e foi tolhido no momento inapropriado. Então, assim, o Tuminha está disposto a tratar sobre vários assuntos, vários problemas e, de certa forma, omiti-los e, inclusive, distorcê-los. Teve ali várias manifestações de defesa escancaradas e desvirtuadas da verdade, distorcidas da verdade, em relação, por exemplo, à Taunsa. A Taunsa era assim, inclusive eu trouxe a manifestação do dono da Taunsa na época de fechamento do contrato, em que ele afirmava categoricamente, que o contrato Taunsa Corinthians era para o Paulinho, assim como ele ia fazer, tinha o projeto Sócios.com para o William. Lembra que o Sócios.com seria o responsável pelo William, e o William, inclusive, recebeu antecipadamente, etc. A Taunsa seria o mesmo projeto para o Paulinho. Ele desmentiu isso em notícia que eu trouxe no X, inclusive estava lá. Ele defendeu porque o conselho viu que as contabilidades estavam corretas. Mentira! Foram 7 itens, 7 ressalvas, sendo a 7ª item 7, ele simplesmente disse que não teve tempo necessário para analisar de forma detalhada. Ou seja, eu não posso analisar de forma detalhada, você não analisa, você dá uma lida ali, tudo bem, parece ok, mas eu vou deixar essa ressalva. Deixaram ressalva e vocês assinaram como sem ressalvas. E várias outras coisas. Aliás, deixamos de crime para ver o prejuízo à imagem do Corinthians e o prejuízo pela rescisão do contrato da PixBet. Meu amigo, a PixBet, na melhor das hipóteses, do William Monteiro Alves, era pior do que o Augusto tinha da PixBet. Simplifico. O Augusto disse que inicialmente ele veio com 65, o outro com 75, lembrando que o Dúlio Monteiro Alves já tinha antecipado 20 e poucos milhões ali de luvas. Portanto, se você juntar no primeiro ano, daria quase mais ou menos os 100 milhões, certo? Juntando a antecipação. Teve a rescisão, mas os outros 40 milhões que estavam no contrato, isso ele não fala. Então, a rescisão era necessária para ter um patrocinador 5 vezes, 6 vezes melhor. Ou seja, você não pode rescindir porque vira um prejuízo? Que isso? E outra, a VaideBet rescindiu. O Corinthians ainda não entrou na justiça, né? Na justiça. O Corinthians está aguardando o inquérito policial, porque quando você vai ajuizar uma ação civil, por exemplo, dessas responsabilidades, ali você tem um contrato no qual você não sabe, você pode dizer, ali na frente ele ativou essa cláusula de forma incorreta. Aí vai jornais, inquérito em aberto, vai dizer suspenso porque ainda tem um inquérito. Espera o inquérito vai terminar, vai indicar quais itens constituem, inclusive, cada ato praticado. Espera. Você vai saber se o Augusto foi corrupto, se o Marcelinho vai ser corrupto, se o Sérgio Moura vai ser corrupto ou o Cassundé. Lembrando que passou pelos 2 compliances e que vocês, tanto pelo advogado quanto a nota da VaideBet, vocês afirmaram que ele veio até vocês, contatou e voltou. O Tuma falou isso 7 meses atrás. Hoje, ele questiona o negócio. Só que 7 meses, ele já estava analisando, já tinha dito, estava no contrato, está no contrato. De qualquer maneira, agora será que ele está do lado do Ethos? Em ambos os casos, em ambas situações, o dinheiro não é do Corinthians. Mesmo assim, se o Corinthians, ao final, foi inocentado na inquérito policial e, eventualmente, tiver algum tipo de problema com o intermediário, segundo o próprio Tuma, a cláusula de qualquer problema, qualquer ato criminoso ou qualquer desvio, desmando, etc., o Corinthians inseriu o Corinthians no contrato para proteger. Então não há prejuízo efetivo neste momento, porque o Corinthians vai ajuizar uma ação civil contra a VaideBet ao final do inquérito para recuperar os danos causados tanto na multa que ele deixou de receber e, claro, pelos lucros ou danos que foram postergados, né? Ou postergados, não, perdão. Lucros cessantes,
Dano, como se fosse um dano moral, com outra terminologia. Então, de certa forma, o que se viu e o que está havendo ali é apenas uma narrativa tentando tá colando na parede o tempo todo, para ver se encaixa. Para ver se encaixa, porque antes era o crime vai ser analisado, porque vai ser analisado, né? E depois o crime não vai ser mais analisado. Os atos praticados agora são administrativos. Só que os atos administrativos, ele não pode afirmar quais foram. Por quê? Porque tem um contrato vigente de uma funcionalidade que está ali, o seu intermediário, e tudo que você sabe desse contrato está no inquérito policial. Se você sabe algo fora do inquérito, só foi pelas falas do Rubão e do Armando Mendonça. E nesses dois impactos, tem o ônus da prova, que são dos dois, e os dois não comprovaram. Certo? Então, no geral, é só mais ou menos isso aí.